Olá, meus amores! Resolvi gravar para vocês minha receita de bolo preferida, que é a receita de milho com goiabada. Usei a farinha de cuscuz, tá? Usei essa xícara de chá de 200 ml. Primeiramente, cortei a goiabada em pedaços pequenos. Não saiu não tão pequenos, mas é o tamanho ideal para a receita, pois se cortar grande demais, ela não vai derreter no bolo. Depois que eu cortei a goiabada, dá pra ver que eu capricho bastante, né, nos pedaços, porque já aconteceu de eu fazer bolo e cortar os pedaços grandes. Quando termina de assar, a goiabada acaba ficando tudo em cima, então o bolo não fica tão bonitinho. Então, eu quis cortar bem bonitinho para quando o bolo ficar pronto, ter um acabamento bem caprichado, bem bonitinho mesmo. Em seguida, já fui preparar a massa do bolo e assim que eu fui preparar a massa do bolo, eu já também coloquei o forno para aquecer a 180 graus. Coloquei aí, né? Preparar a massa. Coloquei 2 ovos médios. Normalmente você tem que colocar os ingredientes em temperatura ambiente, mas eu fiz com pressa, que decidi fazer em cima da hora, então coloquei gelado mesmo. Coloquei 2 ovos médios, depois eu fui adicionando 2 xícaras não, na verdade seria 2 xícaras, mas eu usei 1,5 xícara de açúcar, pois não necessita você colocar 2 xícaras por conta que a goiabada já vai deixar seu bolo doce. Em seguida, adicionei também 2 xícaras de leite líquido e meia xícara de óleo de cozinha mesmo, era o que eu tinha em casa. Normalmente eu uso manteiga, mas dessa vez eu quis usar o óleo mesmo. Bati tudo, fui batendo mais ou menos uns 2 minutos, bater mais ou menos uns 2 minutos. E depois que bati, eu adicionei 2 xícaras de milho, que eu usei na verdade a farinha de cuscuz. Eu gosto muito de usar farinha de cuscuz porque deixa o bolo com aquele aspecto de milho. Depois que eu coloquei a farinha de cuscuz, bati novamente e depois de batido coloquei 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 2 xícaras de trigo sem fermento. E por último coloquei 1 colher de fermento químico em pó. Tá aí 1 colher de fermento químico em pó. Bati aos poucos, porque a massa fica um pouco pesada, então se bater muito rápido pode queimar seu liquidificador. Depois da massa pronta, joguei na forma de furo no meio, já untada com manteiga e açúcar. Manteiga e açúcar. Eu não coloco farinha de trigo, eu coloco açúcar para forrar a forma. Depois que coloquei toda a massa, eu adicionei a goiabada. Fui colocando a goiabada aos poucos. Você vai ver aí tudo bonitinho. E não empurra a goiabada muito para baixo, porque conforme você vai colocando a goiabada para baixo, quando seu bolo começa a assar aqui e crescer, a goiabada ela vai descer para o fundo e vai acabar grudando no fundo da sua assadeira. E na hora de desenformar, vai dar muito trabalho. Muito trabalho mesmo. Aí eu coloquei, sacudi um pouco para a massa ficar retinha dentro da forma e fui adicionando a goiabada.
Depois que eu coloquei a goiabada, eu peguei a espátula, dei uma passada em cima para cobrir a goiabada, para quando o bolo assar não mostrar a goiabada. E esse foi o resultado. Depois, em seguida, eu coloquei o bolo para assar, em média 35 minutos, mas isso vai depender muito do seu forno, porque cada forno tem uma temperatura diferente, tem uma maneira de assar diferente. O meu, ele durou aproximadamente 35 a 40 minutos. Mas lembrando que depende do seu forno. Não necessariamente vai levar tudo isso. Aí já é o bolo assado. Nossa, mas ficou lindo, hein? Ficou muito, muito, muito lindo. E em seguida você vai ver o bolo desenformado, já pronto. Uma dica também, não necessariamente desenforme seu bolo muito quente. Por quê? Porque como é bolo de milho, ele pode acabar esfarelando muito. Então, o conselho é nem quente e nem frio. Por conta que a goiabada, se tiver vazado pro fundo da forma, se tiver frio, ele vai grudar. E vai dar trabalho para desenformar. Então, desenforme ele de morno, um pouquinho quente, não tão quente. E esse aí é o resultado do meu bolo de milho com goiabada. Nossa, eu amo essa receita. Amo, 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 amo. É o meu bolo preferido. Então, eu já peço para vocês curtir, comentar, se você gostou desse vídeo. Compartilhe também para que outras pessoas venham a reproduzir essa mesma receita. E se inscreva no canal para que eu venha postar mais vídeos como esse, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Vou deixar a rede social aqui para vocês curtir, comentar, compartilhar aí. Beijo, tchau.